Olá pessoal e sejam bem-vindos ao curso Legislação Sanitária de Alimentos, no qual iremos interpretar e aplicar as legislações sanitárias de boas práticas para os estabelecimentos e serviços de alimentação. Quero então primeiro agradecer o seu interesse e a sua participação nesse curso. Espero que ele seja de grande valia, além disso que possamos ter boas trocas de conhecimentos por aqui. Bom, vamos lá? Antes de iniciarmos, eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é Leonardo Gonzaga, mas podem me chamar de Léo se preferirem. A minha trajetória na nutrição começou há um tempo atrás, lá em 2015. Me formei como técnico em nutrição e dietética. Logo na sequência, assim que terminei, já emendei na graduação. Sou nutricionista formado pelo Centro Universitário São Camilo, a mesma instituição no qual hoje sou pós-graduando em gestão de negócios e alimentação. Ou seja, eu tenho uma longa trajetória acadêmica na parte de nutrição. Além dos estágios obrigatórios, os curriculares da graduação, realizei outros extracurriculares na área de controle de qualidade, marketing e também atendimento ao consumidor. Uma das minhas experiências foi como nutricionista supervisor de qualidade. Cuidei de uma carteira com mais de 90 estabelecimentos de diversos segmentos, entre eles padarias, mercados, lanchonetes, escolinhas e também deliveries. Delivery foi um segmento que cresceu bastante na pandemia por conta do isolamento social. As pessoas tiveram que ficar em casa, mas continuaram se alimentando. E os estabelecimentos fechados tiveram que se adequar. Muitas vezes tivemos que começar do zero no estabelecimento, onde ele precisou adequar toda a sua estrutura e o seu procedimento para entregar o delivery. Ou o estabelecimento que já estava com foco no delivery, no qual conseguiu sua expansão. Cada estabelecimento teve a sua particularidade e tem a sua particularidade. Cada orientação, embora a legislação coloque com a mesma, a gente precisa adaptá-la ao estabelecimento. E muitas vezes, além daquela mesma orientação, existem outras específicas para aquele local que precisam ter atenção. Além disso, fui supervisor de uma equipe técnica com 12 nutricionistas. Além de coordenar toda a parte técnica e orientações de legislação, coordenei e supervisionei a equipe com toda a parte de gestão de pessoas, para que todas as pessoas estivessem alinhadas com a mesma orientação. Sabemos que as pessoas são diferentes e muitas vezes a orientação também acaba sendo diferente. Então, além disso, atuei na padronização dos nossos processos e procedimentos operacionais com a equipe técnica. O nosso objetivo aqui com esse curso vai ser capacitar você nas legislações sanitárias de boas práticas de âmbito federal, com seus conceitos, as suas aplicações, para que você consiga entender e visualizar na prática qual é a orientação e como ela deve ser seguida pelos estabelecimentos segundo a legislação, para que então, assim você consiga propor soluções, melhorias e adequações, seja de processo, seja de layout, do estabelecimento no qual você trabalha ou pretende trabalhar. O nosso curso estará dividido em blocos, para que assim você consiga entender e compreender melhor quais são as recomendações e assim você consiga visualizar na prática qual é a recomendação. A gente sabe que a teoria é linda, mas a prática requer muito ajuste. Então vamos lá conhecer quais são essas orientações, como elas devem ser seguidas, divididas, para que você consiga então entender melhor. No setor de alimentos, a Anvisa é responsável por todo o processo. Ela é quem coordena, supervisiona e também controla as atividades de inspeção, registro. Além disso, toda a parte de elaboração de novas legislações e regulamentos é de responsabilidade da Anvisa. A Anvisa ela tem como papel e o objetivo justamente de garantir a segurança e a qualidade dos alimentos. Seja de água envasada, materiais que entram em contato com o alimento, por exemplo, a superfície de uma bancada, qual é a embalagem ideal ou permitida para uso nos alimentos. Ou seja, a Anvisa ela vai ter todo esse papel que engloba toda a parte de alimentação. Ela quem vai fazer todo o processo de regulamentar, fiscalizar e também orientar. Portanto, o nosso foco e objetivo aqui vai ser justamente esse: analisar e discutir quais são as orientações de boas práticas para os estabelecimentos comerciais e serviços de alimentação. Vamos começar então por onde você encontra essas legislações. A Anvisa tem disponibilizado o que a gente chama de biblioteca. O que seriam essas bibliotecas? Nada mais é do que documentos que reúnem todas as legislações que estão vigentes, seja de rotulagem, boas práticas, de parâmetros microbiológicos de alimentos. Ou seja, ali vai estar reunido quais são as legislações que estão vigentes, se foram revogadas, ou até mesmo se há processo de planejamento de atualização de alguma, ou até mesmo a atualização delas. Ali você vai encontrar todas as legislações que estão vigentes para consulta.
O objetivo das bibliotecas é justamente facilitar o acesso à população às legislações e normas que estão vigentes para aquela área ou para aquele setor. Além disso, a facilitar a elaboração e revisão das mesmas normas, visto que está tudo ali concentrado, mais fácil o acesso de consulta. Além disso, esse documento é atualizado periodicamente. O que seria isso? Toda vez que você acessar o site da Anvisa ou até mesmo o link disponibilizado por aqui, pode ser que você encontre uma versão com novas recomendações e novas legislações. Esse documento ele é peça fundamental para você estar atualizado e ciente de quais são as legislações que vão nortear o teu trabalho em determinado segmento ou área. Essas duas bibliotecas são bem importantes e vale a leitura mais a fundo para conhecimento de quais são as legislações e normas que estão vigentes, se alguma foi desatualizada, revogada ou até mesmo se há planos de discussões, o que é interessante, visto que a cada dia nós precisamos aprimorar as nossas recomendações e orientações para sempre termos então a segurança e qualidade dos alimentos. Ah, detalhe, sempre que você ver na tela um íconezinho com uma seta e uma bolinha amarela, clique sobre a imagem ou sobre o link. Ele vai te redirecionar para um link externo no qual iremos apresentar o conteúdo ali falado em maior profundidade para que assim você consiga ter um maior conhecimento sobre o assunto abordado. Já que falamos então dessa parte de onde encontrar as legislações, vamos falar agora um pouquinho sobre a parte de conduta ética e profissional, seja para quando a gente estiver falando de uma fiscalização, auditoria ou até mesmo uma consultoria. Quando falamos em fiscalizações nos dias de hoje, temos que voltar um pouquinho para entender como é que esse processo surgiu. Lá em 69, nós tivemos o primeiro decreto que instituiu as normas básicas de alimentos, ou seja, quais eram as recomendações mínimas que os estabelecimentos precisavam cumprir para justamente entregar e garantir um alimento com qualidade e seguro para consumo. Logo depois, em 77, tivemos uma lei que estabeleceu as sanções e os parâmetros, caso essas recomendações não fossem seguidas, as penalidades para os estabelecimentos. Ou seja, já dali começou a surgir a ideia justamente de fiscalizar e penalizar os locais que não estavam adequados às recomendações de boas práticas, ou até mesmo as normas básicas de alimentação para a produção. Quando falamos de fiscalização, ela poderá ocorrer de 3 níveis hierárquicos, de âmbito federal, âmbito estadual e âmbito municipal. Temos 2 principais órgãos que fazem esse processo quando se trata de alimentação. Lembrando que quando um fiscal ou órgão fiscalizador ele vai até o estabelecimento, ele terá livre acesso àquele local e toda a parte interna. Ele não poderá ser barrado, seja por qualquer motivo. Justamente não podemos impedir a sua entrada de fiscalização e orientação. Logo, é importante você ter um estabelecimento adequado para justamente não ser pego de surpresa, referente a qualquer orientação ou inadequação que ali tiver apresentado pelo fiscal. O primeiro órgão que vamos comentar então é referente ao PROCON. O PROCON é o órgão que vai justamente fazer toda a parte de defesa do consumidor. Ele vai ter todo um parâmetro para justamente fiscalizar o que compete aos direitos do consumidor e a sua proteção. Ele vai olhar bastante a questão de preços, exposição de um produto, o que compete a essa questão de defesa do consumidor. É o PROCON quem vai ser responsável por isso. E essa fiscalização, seja de preço, seja também de um produto vendido ou de qualidade também. O segundo órgão que vamos falar é a Anvisa. A Anvisa é responsável pela parte de alimentos, como citado anteriormente. Nos municípios, ela vai se dar pela vigilância sanitária. É esse órgão quem será responsável pelo todo o processo de fiscalização e orientação dos estabelecimentos. Lembrando que cada estabelecimento comercial de alimentos, seja uma padaria, uma lanchonete, seja um mercado, por exemplo, que tem produção de alimentos ali e toda a parte de comercialização, precisa do que a gente chama de licença sanitária. A licença sanitária é um documento que atesta que o local está dentro das normas para funcionamento na parte de alimentos. Assim como outros documentos, o AVCB, que é uma avaliação do Corpo de Bombeiros, a licença do controle de pragas. Então, o estabelecimento, além dessa, ele também precisa da licença de funcionamento pela vigilância sanitária. Esse documento, quando o estabelecimento ele vai abrir ou já está aberto, ele precisa dar entrada na vigilância para solicitar essa sua licença. Essa licença ocorrerá então com a visita de um fiscal. Esse fiscal vai até o estabelecimento e ele vai avaliar justamente quais as condições que aquele local apresenta de boas práticas e, por consequência, liberar ou não a sua licença sanitária. Além disso, essa licença sanitária tem prazo de validade. Na maioria das vezes, essa validade é de 1 ano.
Ou seja, anualmente o estabelecimento precisa então entrar em contato com a vigilância, seja por e-mail ou algum outro processo que pode variar de local para local, para solicitar essa renovação de licença. Pode ser que essa licença não tenha validade de 1 ano e sim mais, isso pode acontecer. Tem estabelecimentos, dependendo do risco e o porte no qual ele se apresenta, que a validade poderá se dar de 2, 3 anos, por exemplo, ou uma validade indeterminada. Mas, claro, é sempre importante ter essa licença atualizada para que você esteja em dia com os processos burocráticos. O PROCON e a Vigilância Sanitária, por exemplo, são órgãos que podem autuar o estabelecimento, levando uma multa, lacração ou até mesmo interdição do local. É ele quem vai colocar ali se o local está seguindo ou não as recomendações preconizadas pelas legislações. Bom, falamos então das fiscalizações pelos órgãos competentes, como a Anvisa e o PROCON. Vamos entrar agora na parte de auditoria ou até mesmo de consultoria, que é no caso você quem irá realizar. Pela definição do CFN, o Conselho Federal de Nutrição, a auditoria ela tem como papel justamente de levantar uma análise daquele local, fazer uma avaliação, propor soluções, aplicar e monitorar esse processo. Ou seja, a auditoria ela tem um prazo mais longo comparado à consultoria, por exemplo. Então você vai ter todo um papel de analisar, avaliar, propor e aplicar muitas vezes a proposta de solução para aquele estabelecimento e justamente acompanhar esse processo. Diferente da consultoria. A consultoria muitas vezes você vai analisar, vai levantar e vai propor a solução. Não é necessariamente você quem irá aplicar ou até mesmo monitorar. Lembrando que tanto na auditoria quanto na consultoria não há necessidade de assumir a responsabilidade técnica, que mais para frente eu irei explicar o que seria essa responsabilidade técnica. Vamos então agora ao terceiro bloco. Vamos entrar nas legislações federais de boas práticas. Quais são elas? Quantas são as legislações que nos orientam aos processos de boas práticas e fabricação de um alimento? Como eu comentei, a discussão sobre essa questão de alimentação e boas práticas não é de hoje, mas também não é tão distante. Em 97 surgiu a nossa primeira portaria que foi tratar justamente de parâmetros higiênico-sanitário para os alimentos produtores e industrializadores de alimentos. Logo na sequência, não demorou muito, para em 2002 surgir a nossa RDC 275. É uma das legislações bases para âmbito federal que norteiam justamente quais são os processos e procedimentos de boas práticas que os estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos devem seguir. Além disso, ela também apresenta uma lista de verificação em anexo de quais são as recomendações e orientações que ela coloca ao longo da sua resolução para justamente facilitar o teu processo com uma forma de checklist, para você simplesmente ir ticando e sinalizando se aquele local ele cumpre ou não aquela recomendação. E no final, ainda dá uma nota para avaliar aquele estabelecimento em nível de qualidade, em nível A, B e C. A segunda legislação que vamos comentar é a RDC 216. Ela surgiu logo na sequência da RDC 275. Ela surgiu em 2004. Enquanto que a 275 tinha um foco principal para estabelecimentos produtores e industrializadores, a RDC 216 veio justamente para colocar para os serviços de alimentação quais são as recomendações que eles deveriam seguir para garantir e cumprir as boas práticas do estabelecimento. Essa RDC contempla todas as recomendações e orientações que os estabelecimentos devem seguir e cumprir. Ela foi alterada recente pela RDC 52 em 2014. Mas o que mudou, já que ele teve essa alteração? Basicamente, alterou algumas nomenclaturas e também a inclusão de estabelecimentos que deveriam seguir todas as normas ali preconizadas. Quando falamos então da definição de boas práticas, temos duas. Em 97 surgiu a primeira definição, colocando que boas práticas são os procedimentos necessários para garantir a qualidade dos alimentos. Logo na sequência, em 2004, ela foi levemente alterada. A RDC 216 define então como procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. A definição ela se atualizou ao longo do tempo, mas sempre com o mesmo sentido. Enquanto que lá em 97 se pensava apenas na qualidade dos alimentos, em 2004 houve essa mudança, pensando além da qualidade, a questão da segurança higiênico-sanitária, de acordo com a conformidade dos alimentos e também com as legislações sanitárias. Ou seja, a legislação abrangeu a questão de boas práticas como muito mais do que só um alimento bom, mas também pensando em toda a parte de ambiente, estrutura, manipulação, distribuição, pensando também a associação com outras legislações que são vigentes e pertinentes àquela área ou segmento.
Antes de então iniciarmos nessas recomendações de boas práticas, vamos então entender um pouco o que se evita. Quando a gente fala nessa questão de qualidade e segurança, tem uma peça-chave que a gente precisa entender como ela acontece, quando ocorre e o que ela é, para justamente sabermos o que estamos evitando, que é a contaminação. Mas qual é a definição então de contaminação ou de contaminantes, que é aquilo que vai contaminar o alimento? Nada mais é do que substâncias ou agentes de origem biológica, química ou física, que são estranhos ao alimento. O que seria estranho ao alimento? Que não pertence àquele alimento. Então, se não é daquele alimento, é um tipo de contaminação. Ali, eles são nocivos à saúde e podem comprometer tanto a saúde da pessoa quanto a integridade daquele alimento. A contaminação se divide em 3 tipos: contaminação biológica, química e física. Vamos então explicar o que é cada uma delas. Vamos começar pela contaminação biológica. A contaminação biológica é quando se dá uma contaminação por vírus, bactérias, fungos, parasitas. Lembrando que temos a questão de micro-organismos que são patogênicos e benéficos. Os micro-organismos patogênicos são aqueles que vão causar mal à saúde. Já os benéficos vão agregar algum valor ao produto ou alimento, como é o caso de um queijo gorgonzola ou queijo brie. Ali o mofo, ele agrega sim um sabor àquele produto, ou até mesmo no caso de fermentação para pães ou processo de produção de iogurte, no qual utilizamos leveduras. Já as contaminações patogênicas, por micro-organismos patogênicos, vão fazer mal à saúde ou causar algum dano. Essas contaminações, elas são causadas por micro-organismos que muitas vezes a gente não enxerga, que são necessários microscópio para conseguir visualizar. Caso essa contaminação já esteja acelerada a nível avançado, conseguimos visualizar a olho nu, como é o caso de um pão embolorado ou até mesmo uma fruta mofada. A segunda é a contaminação química. A contaminação química, como o próprio nome já diz, química por produto químico, como é um caso de um produto de limpeza, um detergente ou uma água sanitária ou até mesmo agrotóxico. Sabemos que os agrotóxicos são utilizados para muitas vezes preservar aquele alimento e dar uma vida de prateleira maior, mas se usado em excesso, ele pode contaminar quimicamente aquele alimento, trazendo depois futuramente um prejuízo à saúde. A terceira é a contaminação física. O próprio nome também já diz, físico, é aquilo que eu consigo ver, tocar, como é o caso de um prego, um plástico ou até mesmo um pedaço de vidro no alimento. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos para que vocês consigam visualizar situações onde ocorreram esses tipos de contaminação. A primeira é com o recall de uma bebida achocolatada que foi colocada para venda indevidamente. Na reportagem, cita que a empresa tinha ciência de que o produto estava contaminado com uma bactéria, mas que acabou indo para a distribuição, depois posteriormente tendo que fazer o recolhimento desse produto. Quando pensamos então por que esse erro aconteceu, podemos imaginar que foi um possível erro de armazenamento e identificação do produto, visto que a empresa sabia que aquele produto estava inadequado para consumo. Por consequência, acabou por um erro de logística, possivelmente por uma má identificação daquele produto que não estava sinalizado ou até mesmo segregado de demais, fez com que esse produto acabasse indo para o comércio e consumo. O segundo exemplo é de uma família que comprou um salmão em um supermercado. Ali, o produto estava contaminado por formol após análises químicas. Podemos entender ou inferir ali que houve um possível erro de manipulação com produtos próximos a outros, no qual ocorreu essa contaminação química de um produto químico, no caso o formol, para o salmão ali. Ou, possivelmente, de forma indevida, com mau uso, fazendo com que esse produto tivesse uma durabilidade maior, acrescentando produtos químicos. O terceiro exemplo é de uma cliente que afirma ter encontrado uma peça metálica em um sorvete. Ali, possivelmente, podemos inferir que houve um erro de manutenção preventiva ou até mesmo a corretiva, fazendo com que essa peça metálica possivelmente se desprendesse do maquinário, parando no produto do cliente. Clique nas imagens das reportagens para você lê-las na íntegra. Ali, você conseguirá familiarizar-se com o conteúdo e também exemplificar e visualizar esse tipo de contaminações. Vejamos então quais são os tipos de contaminação. Essas contaminações, o que elas podem causar? Elas causam o que a gente chama de DTAs, doenças transmitidas por alimentos. Ali, acontece por conta de uma ingestão de alimento ou bebida que estão contaminados por micro-organismos patogênicos, aqueles que vão fazer mal ou dano à nossa saúde. E neste caso, as DTAs podem causar diferentes sintomas e problemas de saúde. Os mais comuns são diarreias, vômitos, dor de cabeça, dores abdominais ou até mesmo dores musculares. Mas é importante lembrar que cada caso é um caso.
Acredito que todo mundo já deva ter consumido alguma coisa ou conhece alguém que consumiu alguma coisa e passou mal posteriormente. Então, provavelmente, o alimento que a pessoa consumiu estava contaminado com micro-organismos, fazendo com que ela passasse mal posteriormente. Lembrando que, nestes casos, é sempre importante procurar um médico e auxílio nestes casos. Agora que vimos então que as contaminações podem causar sérios riscos e danos à saúde, e a exemplo disso foram as notícias no qual eu exemplifiquei aqui para vocês, veremos a seguir quais são as recomendações então de boas práticas para maximizar a segurança alimentar nos estabelecimentos comerciais e serviços de alimentação. Vamos entender quais são as recomendações de boas práticas que a legislação preza que os estabelecimentos tenham para justamente garantir a qualidade dos alimentos e evitar o que a gente chama das DTAs. Eu separei as recomendações das legislações por tópicos, para que você consiga visualizar e para que a gente consiga discutir e entender melhor quais são essas recomendações e como elas devem ser seguidas. Vamos começar então pelas edificações e as instalações. Antes de falarmos então quais são as recomendações para as edificações e as instalações, temos que falar de um processo que é muito importante, o fluxo e o layout do estabelecimento. Pela legislação, ele coloca que o fluxo deve ser ordenado e sem cruzamentos nas etapas. Em quais etapas? Nas operações de produção e manipulação, nas de manutenção, no caso de um serviço de manutenção preventiva, corretiva ou até mesmo de obras no estabelecimento. Além disso, também aos processos de limpeza. Não posso ter um fluxo desordenado no qual há cruzamentos dessas operações. Eu sempre tenho que ter um fluxo linear e ordenado. Portanto, o fluxo e o layout deverão ter ou ser compatível com todas as operações. Eu preciso pensar num layout que seja compatível com o que eu produzo, com a quantidade que eu fabrico ali naquele local. Além disso, deve ter o seu acesso controlado e independente. Mas por quê? É justamente para evitar que pessoas desconhecidas aos processos de produção entrem ao local e faça com que aumente esses riscos e os perigos de contaminação. E independente, ou seja, a entrada para o meu estabelecimento não pode coincidir, por exemplo, com moradias ou outras funcionalidades daquele local. Tem que ser exclusivo e independente. Sem contar que deve ser livre de objetos em desusos e impertinentes àquele local. Lembrando que não é permitida a presença de animais, nenhum tipo, seja o bichinho de estimação, o gato, o papagaio ou até mesmo o cachorro, não são permitidos. E só uma observação nesse detalhe de livre de objetos em desusos e impertinentes, só para exemplificar, para que vocês consigam visualizar. Objeto em desuso. Eu costumo dizer que o objeto em desuso é aquele que não estamos usando ou que ninguém ali está usando. Então, se ninguém está usando, ele não é para estar naquele setor ou local. Objeto impertinente, que não pertence àquele local. Então, se não pertence e não é daquele setor, ele tem que ser destinado ao seu local adequado ou seu destino final. É importante que os setores não tenham esses tipos de objetos, justamente para não propiciar o maior risco de contaminações. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês justamente conseguirem visualizar. Quando a gente pensa num processo de produção ou fabricação de um produto, nós temos um fluxo linear dessa preparação, desse processo, que é justamente o recebimento, logo na sequência o armazenamento desses produtos e insumos, por sequência o preparo e por fim a distribuição ou transporte daquele alimento que foi preparado ou produzido. Eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos de uma má organização de fluxo ou até mesmo de layout, fazendo com que as contaminações cruzadas... A primeira é simples e muito clássica. Muitas vezes nos estabelecimentos temos apenas uma entrada para o recebimento de matérias-primas e insumos e coincide com a mesma saída dos lixos das áreas de manipulação. Logo, quando temos então a entrada de matérias-primas e a saída de lixo, temos justamente um cruzamento de matéria-prima com resíduos orgânicos que seriam totalmente descartados e potencialmente contaminados. Ali, com essa entrada e saída, temos um erro nessa questão de fluxo ordenado. Além disso, uma questão de layout, no qual não temos planejado uma saída e uma entrada para produtos diferentes. Um segundo exemplo ocorre ali na parte de preparo e preparo. Quando temos um layout mal dimensionado ou mal produzido ali, temos essa coincidência, por exemplo, com os sanitários. Ocorre muitas vezes da saída onde é o banheiro, o sanitário, o vestiário ali do colaborador ou até mesmo de clientes, coincide com a área onde eu faço o processo de pré-preparo, ou seja, de seleção, limpeza dos alimentos ou até mesmo com as minhas cozinhas quentes, onde eu realizo o preparo daquele alimento. Então, quando essa porta sim coincidem, justamente eu consigo ter um processo de contaminação maior, onde eu tenho maximizado esses riscos. E por fim, o terceiro exemplo é justamente após o alimento ser preparado, estando pronto para distribuição ou transporte, eu preciso armazená-lo para que ele consiga garantir e preservar as suas características.
E quando eu tenho um mau dimensionamento de equipamentos, ou até mesmo de layout, eu não tenho estrutura que comporte em equipamentos diferentes os alimentos preparados dos crus. Então, esse processo de contaminação com alimento pronto com cru, eu também gero um possível risco de contaminações. Logo, então, quando pensamos nesse processo de estruturação e layout do local, temos que muitas vezes adequar. A gente sabe que muitas vezes ao entrarmos no estabelecimento, aquele layout já está planejado, a base já está ali. Então, o que temos que fazer? É justamente uma adequação desse layout. Temos que pensar então quais são as etapas para conseguirmos ordenar um fluxo linear. A primeira etapa, temos que considerar o recebimento. Onde é feito esse recebimento, como ele é feito também. Logo na sequência, temos que direcionar o produto recebido para o armazenamento. Ele será armazenado em temperatura ambiente para produtos secos ou para refrigeração, os produtos perecíveis que necessitam então desse controle de temperatura. Logo na sequência, temos que pensar então no pré-preparo desses alimentos e por sequência o preparo. Temos que seguir então essa sequência lógica para evitar que um produto fique indo e voltando. Lembrando que após o alimento preparado, ele tem que ser distribuído imediatamente ou armazenado de forma que evite esses riscos e processos de contaminação. Então, quando pensamos nesse processo, temos que seguir essa sequência lógica para justamente evitar ou reduzir os riscos e perigos de contaminação. Quando a gente pensa nesse processo, a gente tem que então considerar o layout do local, qual é a nossa estrutura disponível para justamente minimizar esses riscos. Eu coloquei aqui abaixo um artigo que coloca justamente isso, que é um exemplo claro com o layout, o desenho propriamente dito do layout, para que vocês consigam visualizar como é que é a realidade de um local. Então, o que esse artigo fez? Ele fez justamente essa análise do local, colocando qual é o layout, qual é a estrutura, qual é o processo, onde ocorrem essas contaminações. E por sequência ele fez um modelo, ele fez uma sugestão de adequação de layout para justamente reduzir esses riscos, adequando localização de sanitário, saída de lixo, local de distribuição, para justamente conseguirmos um local com fluxo linear e ordenado, sem cruzamentos. Agora então vamos entrar nas recomendações para as instalações e nas edificações. Vamos começar pelas recomendações de piso, parede e teto. Esses 3 itens precisam apresentar 3 características básicas e fundamentais: serem lisos, impermeáveis e laváveis. Eles devem ser lisos justamente para facilitar todo o processo de operação realizado ali no estabelecimento. Eles devem ser também impermeáveis e laváveis, justamente por conta dos processos de higienização periódica, para que tenhamos então a higienização sempre antes, durante e após os processos realizados ali naquele local. E fazendo também com que não infiltre água, seja no piso ou na parede, e não estrague e não danifique aquela estrutura. Eles devem ser íntegros e conservados. Como assim íntegros e conservados? Não devem apresentar rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores ou até mesmo descascamentos. Justamente porque esses processos ali facilitam questões de acidentes, no caso de um piso quebrado. Além disso, ele atrasa o seu fluxo, fazendo com que você demore mais para realizar determinada atividade por conta da tensão devido à falta de estrutura no estabelecimento. Além disso, bolores e infiltrações podem causar contaminações aos alimentos, mas é sempre importante que eles estejam íntegros e conservados. Um exemplo de piso que é muito utilizado nas unidades de alimentação e serviços de alimentação é o piso Gaiu. O piso Gaiu é um piso retangular, geralmente de cor bege, cor clara. Além dele apresentar essas 3 características, liso, impermeável e lavável, ele também apresenta uma outra característica que é fundamental para os pisos, que é antiderrapante. Ou seja, quando tiver um grande volume de água, por exemplo, o meu colaborador ele não irá escorregar naquele local. Ao realizar os processos de produção e manipulação ali do alimento, ele também não irá escorregar, fazendo com que gere um acidente de trabalho. Logo, esse piso é muito recomendado e ideal para os estabelecimentos. As portas e janelas do local também merecem uma atenção especial, visto que elas podem trazer ou aumentar os riscos de contaminação. As portas devem apresentar sistema de fechamento automático. Mas o que seria isso então de fechamento automático? Ao abrir a porta, ela precisa fechar muitas vezes sem que o meu colaborador tenha o contato com aquela porta. 2 exemplos que são muito clássicos e muito utilizados nos locais é um porta-molas instalado na parte superior da porta, que quando o colaborador ele abre, aquela porta ele já fecha automaticamente, além de não batê-la. Um outro tipo muito utilizado são as portas do tipo vai e vem. Ao abri-la, ela também fecha imediatamente. Lembrando que essas portas, caso sejam instaladas, é importante que tenham um visor
para justamente conseguir visualizar quem está do outro lado, para que não gere também um acidente de trabalho. As portas, janelas ou outras aberturas que o local tenha também deve possuir telas milimétricas. As telas milimétricas ajudam para que não entre pragas ali no meu estabelecimento. Lembrando que elas devem ser removíveis para justamente facilitar o processo de limpeza e higienização delas, para que elas não fiquem então eternamente lá, facilitando as contaminações pelo ar por micro-organismos. A rede de esgoto do local também requer uma atenção. Deve ser dotado de água corrente potável e deve ter conexão com rede de esgoto ou fossa. O que seria? O local precisa então de uma caixa de gordura estabelecido fora do local, fora da área de manipulação, para justamente que todo o resíduo da parte de produção ou higienização de utensílios passe por essa caixa de gordura antes de ir para o esgoto. Mas então como é que ocorre esse processo? A água e o óleo justamente não se misturam. A caixa de gordura vai fazer justamente essa separação. O óleo vai ficar concentrado ali para a caixa, fazendo com que somente a água vá para o esgoto. Então, não polua a água, rios, nem outro local. Então, essa caixa deve ser localizada fora da área de manipulação, justamente para facilitar os processos de higienização e não gerar contaminações ao local onde está sendo produzido e manipulado o alimento. Além disso, os ralos e grelha dos locais devem apresentar sistema de fechamento manual. O que seria? É justamente um sistema que permita que após a sua utilização ele fique fechado, para que não suba nada, seja um odor desagradável que possa contaminar ali, nem também vetores e pragas do tipo barata ou algo assim. E também para que nada desça, justamente para que não leve o entupimento do encanamento. Então, os ralinhos eles só devem ser abertos enquanto estiver realizando um processo de higienização do local, do ambiente ali. Após essa operação, esse sistema deve ser fechado para justamente não termos esses tipos de contaminações. As grelhas dos estabelecimentos, além daquela gradezinha, deverá conter uma tela de proteção removível para que não desça e nem suba nada, como comentei anteriormente. Além disso, ela deve ser removível para facilitar os processos de higienização e limpeza dessa grelha, para que não fique lixo contaminado ou lixo parado ali, atraindo pragas ou odores desagradáveis. A iluminação e a elétrica do local também deve ter uma atenção fundamental para evitarmos acidentes ou explosões no ambiente de trabalho. A primeira recomendação é que a iluminação não comprometa os processos de higienização nem as características sensoriais do meu produto. Ou seja, eu não posso ter locais onde eu tenho ofuscamentos, sombras, onde eu tenho um local escuro dentro da minha cozinha, porque isso vai fazer com que o meu processo de produção ele seja mais demorado e que isso pode também propiciar um acidente de trabalho, visto que o meu colaborador ele não está tendo visibilidade total ali do local. Então eu preciso que aquele local ele seja bem iluminado, seja por uma iluminação artificial, no caso de lâmpadas, ou seja por uma iluminação natural, no caso de janelas, por exemplo. Então eu preciso ter esse cuidado quando eu falo da minha iluminação. Além disso, as lâmpadas do meu estabelecimento, caso opte por uma iluminação artificial, devem estar sempre protegidas, ter uma proteção, para num caso de um acidente, de uma queda ou de uma explosão acidental, aquela lâmpada ela não se despedace, seja em cima do meu colaborador ou até mesmo de um alimento que está preparado ou manipulado ali. A fiação elétrica do meu local é importante também ter uma atenção para que ela seja embutida, seja por canaletas ou dentro das paredes, para que ao realizar o processo de higiene e manipulação não ocorra choques nem explosões, gerando então um grande acidente no meu local de trabalho. A ventilação ela tem que cumprir alguns requisitos. Além disso, o principal objetivo dela é justamente garantir a qualidade do ar e a manutenção do ambiente, muitas vezes retirando impurezas, fumaça daquele local, garantindo ou reduzindo as contaminações possíveis pelo ar naquele ambiente e até mesmo garantindo o conforto térmico para os meus colaboradores trabalharem naquele ambiente ou naquele setor. É importante que o fluxo de ar não incida sobre os alimentos, justamente para que, devido às contaminações que tenhamos ali pelo ar, isso acabe não ocorrendo diretamente nos alimentos. Então, esse instalado o sistema de ventilação, no caso de uma coifa ou até mesmo um ar-condicionado, eu preciso ter esse cuidado para justamente onde ele será instalado, para que eu não tenha um contato direto ali com o alimento. Além disso, os equipamentos e os filtros devem passar por manutenção periódica, para que justamente garanta uma manutenção preventiva, para que ele não venha apresentar nenhum tipo de problema e, caso apresente, ele passe por manutenção corretiva. Os filtros desses sistemas também devem ser trocados periodicamente, visto que conforme eles fazem todo esse processo de limpeza do ar e renovação, eles vão apresentar impurezas, então isso deve ser trocado periodicamente. Sem contar que, claro, esses equipamentos devem estar íntegros em adequado estado de conservação. Eu não posso ter um ar-condicionado que está no meu local e está desativado ou parado ali por uma falta de manutenção, por apresentar algum problema.
Além disso, o próprio ar-condicionado ele não pode ficar pingando no meu estabelecimento, direto nos alimentos, como é comentado anteriormente. A questão das coifas, que é uma das mais comuns instaladas em cima de fogão justamente para facilitar essa renovação de ar, retirada de fumaças ali e gorduras, por exemplo, no caso de frituras ou até mesmo dos processos de cocção, também deve estar em adequado estado de conservação e lembrando, operando, para justamente fazer com que garanta essa renovação de ar e a qualidade do ar ali seja mantida, assim como o conforto térmico também. Vamos falar agora dos sanitários. Já vimos que ele deve ser muito bem localizado para que não tenha contato diretamente com as outras áreas, para justamente não termos os riscos de contaminações cruzadas. Os sanitários eles devem apresentar algumas observações. Além de não apresentar contato com os outros setores, eles devem apresentar-se sempre limpos e organizados. Além disso, devem apresentar 3 coisas essenciais para a higienização das mãos: uma pia lavatória, produtos destinados à higienização da mão e também ao descarte desses produtos utilizados. Os sanitários devem apresentar, então, pia lavatória para a higienização das mãos, lixeiras dotada de tampa e sem acionamento manual, para que meu colaborador, para abrir a lixeira, ele não toque nela, para justamente não contaminar a sua mão novamente. Além disso, devem ser dotados dos produtos para a higiene, como sabonete líquido antisséptico e papel toalha não reciclado. Mas caso não tenha um sabonete líquido antisséptico, sabemos que o antisséptico é justamente para ter uma ação antibacteriana ali naquele processo, e caso eu não tenha um sabonete com essa característica, eu posso utilizar outro produto que faça essa mesma função, no caso de um álcool em gel ou um álcool líquido após a sequência de uma higienização da mão com água e sabão. Lembrando que após higienizar a mão, ela deve ser seca no papel toalha e não espalhada pelo local, seca na roupa, e o papel ele deve ser não reciclado para justamente conseguir realizar esse processo de secagem adequada, não facilitando os processos de contaminação. Para finalizarmos as recomendações de edificações e instalações, devemos falar então dos equipamentos, dos móveis e dos utensílios. Esses itens são bem importantes para todo o processo de produção, visto que são neles onde irão ocorrer a produção, o armazenamento e até mesmo a distribuição do alimento. É importante que os equipamentos, os móveis e os utensílios sejam constituídos de materiais que não transmitam nenhuma substância tóxica para aquele alimento, nem sabor, nem odor, visto que será nele todo o processo de produção e manipulação do alimento. Além disso, eles devem ser resistentes aos processos de corrosão e limpeza periódica, visto que eu preciso realizar toda a parte de limpeza do meu local, do meu equipamento, antes, durante e depois dos meus processos de manipulação, para que justamente ao higienizá-lo, ele não se desfaça, não se desgaste e fazendo com que isso gere uma contaminação posterior no meu alimento ao realizar a utilização daquela bancada, daquela batedeira, por exemplo. E assim como os pisos, paredes e teto também devem apresentar aquelas 3 características fundamentais: lisos, impermeáveis e laváveis. Apresentar-se também íntegros e em bom estado de conservação, sem trincas, rachaduras ou até mesmo algum dano naquele equipamento ou naquele móvel, para que eu consiga justamente fazer todo o processo de produção sem gerar riscos de contaminação. Nós temos algumas legislações que nos norteiam justamente quais são os materiais permitidos para contato com os alimentos, seja uma embalagem para a finalização e distribuição daquele produto ou até mesmo uma superfície de contato de um equipamento ou de uma bancada. Eu trouxe para vocês aqui justamente 2 legislações que vão nortear quais são os materiais que são permitidos para contato com o alimento. A primeira é uma RDC de 2001, que é a 91. Ela traz justamente quais são os tipos de revestimentos, de materiais que são permitidos para ter contato com o alimento. A segunda é a Resolução 20 de 2007. Ela traz justamente uma informação mais específica referente a questões metálicas, seja de um equipamento, seja de uma embalagem que pode ter o contato com o alimento sem transmitir nenhuma substância tóxica. Essas 2 legislações estão em vigor e elas norteiam justamente quais são os processos que devem ser seguidos para garantir que o material que esteja em contato com o alimento seja seguro e adequado. Bom, pessoal, como eu tinha comentado, o nosso curso ele vai estar justamente dividido em blocos, para que assim você consiga entender melhor quais são as recomendações. E já vimos, inicialmente, que são muitas recomendações que devemos seguir para as instalações, fluxo, layout, quem orienta os nossos processos de fiscalização, quais são as boas práticas, o que é contaminação. Tem bastante conteúdo aí. O segundo bloco, iremos justamente dar continuidade àquele fluxo apresentado lá atrás. Vamos falar da parte de recebimento, armazenamento, preparo e pré-preparo, distribuição e também da parte de manipuladores, visto que são eles que realizam todo esse processo. Por fim, ainda temos também a questão de documentação.
essa primeira etapa são essas informações. Estudem, vejam as referências colocadas, os materiais de apoio, para justamente enriquecer o conteúdo aqui falado e agregar conhecimento no que foi estudado. A segunda parte já vem logo aí, aguardem mais informações. Vamos então falar um pouco desses processos que são tão importantes para toda a parte de manipulação e preparação do alimento.